Nós vamos ter uma parte agora, onde nós vamos ter alguns convidados especiais. Vocês viram ali que no momento da minha vida eu fui jornalista, né, lá em Rondônia. Então essa é a minha profissão. Sou neuropsicóloga também. Isso foi depois com o autismo. E ali em Porto Alegre até tentei voltar para a associação, voltar para a ativa, mas a logística lá não nos permitiu, né? Muitas horas em trânsito, não deu muito certo. Mas vamos lá, eu queria convidar a Bruna e o Bruno para vir aqui na frente, o pastor Leandro, o João e a mãe dele, a Fábio, a Gabriela e a Ranúzia, por favor, para poderem vir aqui na frente, para a gente poder conversar um pouquinho e aprender. Podem sentar, gente, fica à vontade. Uma salva de palmas para eles, por favor. Deixa eu ver, a Fábio já está aqui, a Ranúzia está vindo. E a Gabriela está aqui? Mas está? Ah, está lá atrás. Ah, tá. Então a Gabriela daqui a pouquinho já está chegando por aqui. Não, está tranquilo. Pode sentar, amiga, fica à vontade, tá? Vamos lá, então. Falamos um pouquinho sobre autismo, sobre os primeiros sinais, e agora que a gente tem famílias. E tem o João também, né, que nós temos um combinado de não fazer nada nos nossos eventos. Isso, já vou falar também, obrigada. Sem as pessoas com autismo, para ouvir eles. Não tem como, faz sentido, né? Se a gente não ouvir eles, o que nós estamos fazendo aqui, né? E nós temos também a Glória, que ela está nos Estados Unidos, vai participar conosco ao vivo do nosso evento também, para a gente poder conversar um pouquinho. Deixa eu ver, se eu ficar por aqui, está tranquilo? Fica bom assim? Perfeito, então vamos lá. Vamos começar pelo Bruno e pela Bruna. Deixa eu pegar um microfone aqui para eles. Prontinho. O Bruno e a Bruna já é conhecido de alguns aqui, né? São daqui do Rio de Janeiro mesmo. Eles têm um menininho com autismo, vão falar também sobre a família deles. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se o Bruno quiser começar, depois a Bruna pode complementar. Na confirmação do laudo, a gente vai passar por todas as fases aqui um pouquinho, tá? De autismo, quais as mudanças que vocês tiveram que fazer como família? Né? Ajustar essa rotina e tudo. Como é que vocês tiveram que adaptar isso? Nunca fui a fundo sobre autismo, só após o laudo, que eu vivi o luto, a gente teve que sentar, pedir orientação de Deus, porque a família também, a gente sentiu que não aceitava. Então, a gente a gente ficou restritivo, foi a época da pandemia, a gente chegou até a não frequentar cultos quase 2 anos, achando que isso estaria ajudando o Arthur, porque a gente não entendia ele, porque ele não conseguia ficar em ambiente de culto e nem ambiente público. Então, a gente se resteve a qualquer atividade social. Aí a gente começou a sentar, pedimos orientação de Deus, e, aos poucos, quando a fase do luto vai passando, né, a gente foi levar eles na terapia, os psicólogos conversaram com a gente em questão de que aquilo que a gente estava fazendo mal ao Arthur, porque ele precisava de uma vida social. E a gente, trancando ele dentro de casa, a gente estava também se prejudicando, além de prejudicar o Arthur. Então, assim, foi uma fase bem difícil. Aí começamos a ir aos cultos de 15 em 15 dias, e hoje ele está no clube de aventureiros. Assim, foi um salto muito grande. Queres comentar alguma coisa também, Bruno? Sobre a sua opinião como pai, de repente, como é que foi para mudar essa dinâmica, né? Receber o laudo agora, né? Porque daí entra terapias, entra outras coisas que não tinham antes, né? De uma família comum, né? Olha, Kênia, bom dia a todos, né? E assim, foi uma mudança assim radical, sabe? De tá tudo certo, tudo redondinho, e você tem que parar de frequentar a igreja, né? Porque chegava dia de culto, parecia que acontecia tudo, né? E não ia. Chegava na porta da igreja, pum, parava. E a gente falava assim, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Ia para a escola, ele chegava no portão da escola, parava, travava. Então, assim, muita orientação de Deus, muita mesmo. E, assim,
Deus fez assim uma transformação tremenda, né, com a gente, principalmente com o Arthur. E a família, assim, quando chegou o laudo, né, minha mãe dizia, não, isso é besteira, isso é birra, é coisa de criança, é fase. Eu falei, gente, não é. E assim, aí minha mãe começou a ver muitas coisas, a Maiara Gaiato, né, assistiu muito o YouTube, né, as palestras dela, e foi assim que as coisas foram mudando dentro de casa, a gente foi passando, levando devagarzinho para a igreja, e as coisas foram acontecendo. Tá certo. Pastor Leandro, vamos falar um pouquinho dos os irmãos mais velhos, né? Como é que é para lidar com isso, né? Aí nasceu, conta um pouquinho para a gente. O senhor tem mais filhas, né? Qual que é o nome delas? Qualquer coisa. Ok? Aqui. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Kenny, olha, nós temos 3 meninas, quer dizer, 26 anos, 23 anos e 21 anos, né? A Chayenne é a mais velha, a Shaina, que é a portadora de autismo, é a do meio, 23 anos, e a Nathalie, 21 anos. Então, assim, é uma dinâmica familiar bem diferenciada, eu posso dizer para você. Porque, assim, fazendo um resumo, né, nós tivemos diagnóstico da Shaina em 2005, janeiro de 2005. Eu estava na faculdade de teologia, lá no IAN, e a situação foi assim, a Shaina estava com 4 para 5 anos, e minha esposa não aceitou, né, o luto para ela foi muito intenso, e a dinâmica da nossa família mudou totalmente. E agora a Shaina está com 23, né? Vamos dar um salto aí. A Shaina está com 23 anos e Deus fez muitos milagres. Só não curou o autismo, que é o que a gente pede, né? Mas Ele fez muitos milagres. A Shaina, com 6 anos de idade, 7 anos de idade, a gente não tinha paz, porque ela fugia de qualquer ambiente, e se deixasse uma chave, um molho de chaves assim, e só tinha uma chave ali que abria a porta para ela sair, ela achava a chave em questão de segundos e saía, só que ela saía sem rumo pela rua, correndo. Então, era até certo ponto desesperador. E hoje, é uma pena que eu não pude trazê-la, mas se vocês a vissem aqui, ela senta, fica tranquila, ela canta na igreja, ela é minha companheira, ela canta dos meus apelos, ela é uma bênção na vida da gente. Mas eu digo para vocês assim, a dinâmica familiar... Sim, da irmã mais velha, né, das meninas ali, né? É muito complicada entre elas, porque a Shaina ela quer comandar, entendeu? Ela gosta de comandar. Então, ela, por exemplo, essa semana, só rapidinho, essa semana... ela está tentando forçar a barra para que a Nathalie, que é a mais nova, coloque a refeição dela todas as vezes, porque ela diz que gosta mais quando a Nathalie faz a comida e coloca a comida para ela. Aí ontem ela falou assim, Nathalie, coloca meu almoço? Aí a Nathalie colocou. Aí quando foi na hora da janta, Nathalie, você pode colocar de novo? A Nathalie falou, não vou colocar de novo, senão você vai acostumar e só eu vou ficar fazendo sua comida aqui em casa. Aí ela chegou para a Chayenne, para a mais velha, Chayenne, já que a Nathalie já colocou a minha comida, você coloca a minha comida agora, por favor? Desse jeito, entendeu? Mas é assim, é uma dinâmica em que eu e minha esposa temos que interferir muitas vezes, porque às vezes ela não aceita as orientações das irmãs. Meninas. Então tá bom. João, tudo bem com você? Há quanto tempo você é desbravador? Olha o sorriso, gente. Há quase um ano. E o que você mais gosta de fazer lá no clube? Das dinâmicas, das atividades.
se Oh, Som. E para você, qual dessas especialidades você gostou mais de fazer? a de mordomia. De mordomia, que legal. E você lembra alguma coisa assim que você mais gostou dessa de mordomia? De algumas dessas atividades, assim, se vem à mente alguma coisa que você... Acho que das roupas, Ah, das roupas. Muito bem. Muito bem. entretenimento. Certo. Muito obrigado, tá, João? De nada. Agora vamos conversar um pouquinho também com a mãe do João, que é a Fábia. A Fábia ela é fonoaudióloga, né? Mãe do João, uma guerreira também. A Vivian comentou um pouquinho por ele, né? E a Vivian conversou um pouquinho comigo, falou a respeito de quanto ela ama o João, né? O carinho que ela tem por ele. Agora, Fábio, conta um pouquinho para a gente com relação à vida do João, né? Como é que foi para você o diagnóstico? De uma maneira mais assim resumidinha. E a pergunta que eu gostaria de te fazer, para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho, na sua opinião, como mãe e como profissional, tá? As duas agora, né? Qual que é o seu sonho para uma sociedade mais inclusiva, com mais amor, com mais amor? Qual que é o seu sonho que você enxerga assim que é possível, né? De repente, para você poder ter tranquilidade com o João e com as outras crianças também? Bom, começa primeiro do Para você diagnóstico. se apresentar, isso, para as pessoas Então, conhecerem. ela já me apresentou, né? Eu sou Fabiana, sou a mãe do João, sou profissional também da área, sou fonoaudióloga. E vamos lá, do diagnóstico. João Vitor, ele teve praticamente um pouco parecido com seu filho. Começou com um atraso de fala. Ele é meu primeiro filho de 4. Ele é o mais velho. E teve aquela coisa de primeiro filho, a gente fica naquela expectativa, esperando aqueles marcozinhos e tal, falou, começou a engatinhar, andou no tempo certo e tal, e a fala, né? Aí, eu sou fonoaudióloga, mas a minha área de atuação sempre foi, eu sou audiologista, sempre foi auditiva. Então, aquela expectativa da fala, eu fiquei assim, né, meio perdida, e aí? Aí comecei a cair dentro na área de linguagem. Tá atrasado, chegou 2 aninhos, está atrasado, eu vou começar a correr atrás disso. E ele já era agitadinho, e eu levei ele no profissional, no psiquiatra. Na época, eu encaminhava alguns pacientezinhos que já tinham passado por mim para ele. Na verdade, eu nem levei nele, eu liguei para ele. Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho antes. Porque eu fui colocar ele na escola, tem uma parte importante. Eu já tinha tido o meu segundo filho e coloquei na escola para ajudar. As orientações que os pediatras não colocam, que vai socializar mais, de repente ele vai deslanchar. Aí coloquei na escola, já estava com o João Gabriel no colo e tal. Deu a primeira semana de adaptação, chegou a orientadora pedagógica. Na verdade, ela me abordou até de uma... Ela não sabia que eu era fono e tal. Olha, você sabia que seu filho é autista? Aí pronto, né? Aí eu, oi? Pô, você sabia que eu também sou fonoaudióloga? Já fui, né? Foi aquela reação. Aí... Fiquei pensando, voltando, eu falei, cara, ele está atrasado, ele é agitado. Comecei a juntar, né, os sinais. Aí liguei para esse psiquiatra. Aí eu desabei. Tipo assim, comecei a juntar tudo. Cara, ele é autista mesmo. Aí ele falou, Fabiana, calma, calma, não é assim. Tipo assim, pelo que você está falando, os sinais não são tão claros, você vai levar ele numa fono e tal, especialista em linguagem. Aí, o desespero, eu liguei, ele me deu o contato direto dela, ela, poxa, eu estou lotada e tal, não tenho vaga. Eu falei, pô, eu levo ele 7 horas da manhã, aquele desespero, né? Aí, por ali começou tudo. Ela fechou o laudo dele naquela idade que ele estava, que era 2 anos e 3 meses, como atraso de linguagem. Diz que ele estava no limite, né? Tendendo para um transtorno, mas ela fecharia só no atraso de linguagem.
E nisso eu larguei trabalho, também estava com o neném pequeno, e caí dentro das terapias com ele, né? E eu levei ele nela, fechei a porta da audiologia e entrei no mundo da linguagem, né? Peguei meus livros, tudo, cantava o dia todo para ele, o sapo não lava o... João Vitor, vamos lá, tomando banho, cabeça, ombro, joelho e pé. Aí comecei a cair no mundo da linguagem e tal. João Vitor foi começando a falar as primeiras palavrinhas e aí deslanchou. Esse é o João Vitor. Graças a Deus ele tem hiperfoco para as coisas de escola. Então, assim, não me dá trabalho, só tira notão, tem aquela coisa para não tirar as notas baixas. Se tira um 7, um 8, fica a semana toda, mãe. Eu falei, João Vitor, calma. Eu tenho outros filhos, né? É aquela agitação. Eu falei, calma, que eu vou te ajudar. Calma, mamãe ajuda. E é isso. O desafio que você falou com relação... E agora vamos... Agora vamos para a pergunta para que você possa nos ajudar então, também, assim, né? uma coisa que eu estava falando com Vivian, que eu não sou adventista, né? E o pastor também falando comigo, eu estou deslumbrada, porque assim, eu sou de família cristã, meus pais são pastores, só que até a chegada do João Vitor, assim, no meio da minha família também, que nunca tinha presenciado nenhum atraso, nenhum déficit, nenhum transtorno na família, minha mãe é pentecostal, do reteté. Então, aí a minha mãe, João Vitor, teve uma época, até nesse desenvolvimento depois dos 2 anos, que ele girava o tempo todo. Rodava, e minha mãe começava a repreender. Tá, menina, é espiritual, não sei o quê, vamos botar a mão, não sei o quê. Não, e o mais engraçado é que todo mundo se arrepiava mesmo, sabe? Então, assim, juntou tudo. A gente caiu dentro na oração, caímos dentro de terapia. Eu falei, bom, vamos seguir. Vamos andar. Se é espiritual, alguma coisa vai acontecer. Aí é isso, entendeu? Aí eu estava falando com o Vivian que eu estou deslumbrada assim, com esse apoio que eu não conhecia, entendeu? Dessa parte espiritual para as famílias, entendeu? Esse apoio, esse acolhimento todo. Eu não tive, né? Assim, a minha parte mesmo de desenvolver o João Vitor foi mais profissional. Mas, como eu te disse, esse apoio da minha mãe, da gente em casa e tal, mas ali dentro da família, né? Ajudou muito. E vocês, com essa iniciativa assim tão grande, tá alcançando, né? Que nem você mostrou aí, esses webinars, eu não conhecia nada disso. O quanto tem alcançado tanta gente, tanta família, assim, é de uma importância muito grande. Esse luto que a gente vive, assim, não vou... desanimar ninguém, mas assim, cada fase vai ser um luto diferente, não tem jeito. E a gente tem que seguir. João Vitor está numa fase que, assim, ele não tem muitos problemas na escola, como eu falei, com relação à parte pedagógica. Porém, a socialização é difícil, ele não tem muitos amiguinhos. Ele ontem, deixa eu contar uma coisa engraçada. Ele despertou já para a questão da sexualidade. Então, assim, ele vê uma menininha ontem, ele, tipo assim, ele queria chegar nela, não questão de namorar, mas queria conversar com ela, sabe? Aí eu falei assim, gente, olha isso! E ele ficou encabulado, achei tão bonitinho, ele amadurecendo nessa questão, né? Mas aí, assim, essa questão social, eu acho que é um dos maiores desafios dessa idade, entendeu? Questões também como bullying na escola, graças a Deus, ele é da Adventista de Campo Grande, né? Graças a Deus, lá na Adventista de Campo Grande, ele é de uma turma em que os amiguinhos acolhem ele. Ele fez aniversário sexta-feira, eles, sabe, fizeram aquela coisa para ele. Tenho várias fotos, eu vi que eu peguei ele, sabe, numa felicidade anormal, graças a Deus. E é isso. E o desafio é esse, né, que você ia falar da questão, me perguntou da questão da sociedade. Então, assim, esse levante da igreja adventista, desses ministérios, das possibilidades, assim, eu estou deslumbrada e com certeza eu vou divulgar nos meus trabalhos.
E porque é importante, eu senti na pele e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada, Fábio. Então, interessante o que a Fábio comentou, né? A percepção que ela teve é que há sim uma possibilidade em que a igreja entra para a sociedade e consegue ajudar e contribuir, colaborar e as coisas acontecerem, né? Que muito interessante. E olha, João, não precisa ficar com vergonha, não. Tá todo mundo bem feliz, tá? Com você ali, tá bom? E a mãe vai te dar umas dicas ali, vai dar certo, viu? Na hora certa vai dar certo. Ranúzia, vamos lá, vamos conversar sobre uma curiosidade aqui. O pastor Leandro também é pai de uma menina com autismo, mas nós sabemos que a incidência em meninas é menor do que em meninos, né? Apesar de ela existir, usa-se a cor azul, né? E tal. Aí as mães dizem, como assim usa a cor azul, né? Não tem esse negócio de cor azul. As meninas também estão aqui, né? Mas a incidência ela é bem maior em meninos do que em meninas, como vocês já acompanharam e ouviram falar. Mas, Ranúzia, me diga uma coisa. Nesse tempo em que você tem convivido com a sua filha, o que mais tem te chamado a atenção sobre as lições de vida que você tem tirado? Das pequenas coisas, assim, das observações que você tem feito, o que você tem aprendido no materno, né, na maternidade, em ter uma menina com autismo? Então, essa questão, ela é muito difícil, assim, né, da gente avaliar no dia a dia, né, no calor das situações, né, N situações que a gente enfrenta. As meninas, geralmente, elas camuflam bastante, né, os sinais do autismo. Então, eu, como pedagoga, quando comecei a achar algumas coisas estranhas no comportamento, eu não queria aceitar que aquilo fosse autismo. Eu nem ousava mencionar a palavra autismo. Para mim, aquilo estava fora de cogitação. Era só uma criança que tinha um comportamento diferenciado que eu ia dar um jeitinho qualquer que aquilo iria resolver. Então, eu tinha uma vida assim com ela muito dinâmica. Eu sempre que me deparava com alguma dificuldade, eu ia inventar alguma coisa, adaptar para aquilo ali se desenvolvesse, para que as pessoas, principalmente, não percebessem. Porque uma das coisas que mais afeta o dia a dia de uma mãe atípica são os comentários das pessoas, né? Nossa, mas ela não faz isso. Nossa, mas ela não gosta. Ai, você deixa fazer isso. Então, isso assim, sem falar dos capacitismos, né? Então, mas ao longo dessa jornada, eu fui fazendo esse exercício de não ficar me importando com as abordagens das pessoas que não vivem o autismo. Porque as pessoas, muitas vezes, não conhecem e nem têm interesse de conhecer, mas elas são muito prontas em julgar. E olhar assim, nossa, mas nem parece, né? Não parece mesmo. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas é tão boazinha, é tão não sei o quê. Aí eu sempre falo assim, pega, leva para a sua casa, fica só um dia e coloque todas as regras normais assim que o ser humano tem que cumprir. Aí depois você me diz se é facinho desse jeito que você está pensando, né? Então, esse é um exercício diário que a gente tem que fazer, de lidar com essas situações, de manter a calma, que nem sempre é fácil, mas autista não funciona se você não tiver paciência. Então, às vezes, a gente tem que fazer todo um contorno para você conseguir algo que você quer que ele execute. E, às vezes, no calor da situação, você se irrita e faz, e aí aquilo vira uma bola de neve, uma avalanche que vem para cima de você, e aí vai minando as suas forças. Então, é uma coisa que eu tenho sempre pedido a Deus, que me dê resiliência, porque não é fácil lidar com isso no dia a dia. Às vezes você consegue muitas vitórias e você vai comemorar e daí a pouco você volta lá atrás de novo. Mas não é assim, vou começar do zero, não. Eu vou começar de novo por outro caminho, porque aquele caminho ali não vai ser o mesmo nunca. Então, todo dia é um novo dia, é uma nova personalidade, uma nova descoberta. E não é
E não é assim, uma coisa simples, porque hoje em dia, como já ficou comum a mídia divulgar autismo, parece uma coisa romântica, assim, levantar a bandeira, olha, eu tenho um filho autista, mas, ó, gente, é beleza. Não é beleza, sim. Por mais que seja nível 1 de suporte, né, que as pessoas têm muita facilidade de enxergar o autista nível 2, nível 3, mas o nível 1 eles acham que assim, é só uma criança mal educada, ou é só uma criança cheia de mania. Então, a gente, como mãe, às vezes sofre muito pelo preconceito das pessoas. E a criança em si, a minha filha, por exemplo, ela reclama muito dos amiguinhos. E ela se comunica muito bem. Então, ela deixa bem claro assim, eu estou me sentindo discriminada. Aquelas pessoas ali não estão me aceitando. Por que eu não posso fazer desse jeito? Está todo mundo fazendo assim. E por que eu não posso? Eles estão me discriminando, estão falando mal de mim. Então, isso machuca muito, né? Você, mãe, olhar para aquela situação e saber que você não pode mudar o coração das pessoas, o jeito das pessoas pensarem. Então, é uma busca constante. Quando essa semana mesmo eu pedi socorro para a Vivian, né? E esse apoio dessa rede, a gente saber que a gente não está vivendo sozinha nessa situação. Buscar sempre conhecer mais a respeito do assunto também. Eu gosto de ver as novidades. Nem sempre eu consigo acompanhar, mas esse ano eu consegui uma boa clínica, graças a Deus. Tem uma equipe que está assim, dando esse suporte bacana. Eu estou vendo algumas coisas assim sendo trabalhadas, sendo melhoradas, mas nós estamos num período de pré-adolescência chegando, hormônios trabalhando, e as coisas estão virando uma turbulência. E então, assim, a gente precisa de suporte emocional também. Então, aquilo que aconteceu com você lá no começo, né, que você foi primeiro se tratar para depois lidar com o seu luto, está começando, eu estou fazendo agora. Né? Um dia desses eu fui buscar encaminhamentos para o tratamento da minha filha, a médica olhou para mim e falou assim, vai você fazer terapia, porque é você que está precisando parar com esse negacionismo e se cuidar. Né? Então, tem essa questão, né, de você não achar que tem superpoderes, de você saber que você tem que fazer planos quando se tem uma criança autista, você tem que fazer planos só para hoje e comemorar o que você conseguiu hoje. Porque o que aconteceu hoje, amanhã pode não acontecer. Mas pode acontecer coisas melhores também amanhã. Né? Então, eu sempre olho para o autismo como uma caixinha de surpresas. Obrigada, Ranúzia. Agora vamos com a Gabriela. A Gabriela é terapeuta ocupacional, ela frequenta a Igreja da Barra e não tem o autismo em si na vida como mãe, só que ela tem como terapeuta. Então, vamos ver um olhar um pouquinho de como que é alguém como terapeuta na clínica, como é que lida com isso? Vamos conversar aqui com a Gabi. Gabi, sobre a parte de AVDs, dessa vivência e tal, e também pegando o gancho um pouquinho do que os pais aqui e as mães falaram, né? Como para você, uma terapeuta, chega agora, recebe a criança, mas você vê que o pai e a mãe estão destruídos lá e tem que lidar com a demanda da criança, tem que lidar com o pai. Como é que é esse olhar, assim, para poder a gente compartilhar com os amigos também? Bom dia, todo mundo, né? Esse desafio, eu costumo dizer que não é um desafio apenas da terapeuta ou do terapeuta com a criança. A gente não pode se isolar dentro da nossa sala, por exemplo. Às vezes, a criança chega com a mãe ou com o pai, a gente pega a criança e leva para dentro da sala de atendimento. O atendimento ele não pode se resumir ali. Se você leva o seu filho e você não tem essa troca com o terapeuta, é muito provável que a evolução ou que as possíveis evoluções que ele venha a ter sejam mais demoradas. E aí eu vou te dizer o porquê. Assim, comigo, ele vai passar 45 minutos, 1 hora por semana. Com os pais, ele passa 24 horas por dia. Ele passa o tempo todo com os pais. Até mesmo com a escola. A escola passa muito mais tempo com ele do que eu. Então, eu ter uma comunicação efetiva com a família é muito importante, é tão importante quanto a minha comunicação com a criança. Então, quando às vezes chega a criança, uma criança nova que veio para avaliação, e aí vem a família junto, às vezes eu consigo perceber que a rotina da criança está bagunçada, porque às vezes a mãe ou o pai não sabe nem o que fazer com aquela rotina. Se ele mudar a rotina, a criança vai dar conta daquela rotina, vai se sentir bem e tudo mais, mas é uma questão de que
hoje em dia, nem todo mundo, enquanto terapeuta, pensa que a família faz parte desse atendimento. A família ela precisa de um acolhimento, precisa de um espaço de conversa. Então, lá na clínica onde eu trabalho, né, a gente está doida para implementar grupos de pais, grupos de escuta, de acolhimento, porque é muito importante. Às vezes, a gente está lá trabalhando com a criança, sei lá. Às vezes, eu como terapeuta ocupacional, às vezes é uma questão de desfraude, né? O desfraude, às vezes, é uma questão bem persistente dentro do TEA. E aí você está trabalhando com a criança desfraude. Vamos lá, e estimula daqui, estimula dali. E aí quando você vai parar para conversar com a família, é uma mãe que trabalha fora o dia inteiro, é um pai que trabalha fora o dia inteiro, a única pessoa que passa o dia com a criança é a professora, e você está ali estimulando, enquanto você poderia criar um vínculo com essa escola para a escola te ajudar. E aí a escola faz e você vê que o desfraude acontece em 2 meses. Porque era isso que faltava, era todo mundo junto para ajudar aquela criança. Às vezes o esforço não é só da criança, é um esforço de terapeuta, de escola, de família. E a gente não pode sobrecarregar a criança nem sobrecarregar a família. Todo mundo tem que estar junto, trabalhando com os mesmos objetivos, né? Tá certo. Muito obrigada, viu, Gabi? A última pergunta agora, a Glória já está por aqui? Oi, Glória, tudo bem? Conseguimos ouvir aqui? Tá ouvindo? A Glória, ela é mãe do Gabriel Maia, de 8 anos. 10. De 10, opa, 10 anos, desculpa, obrigada. Tudo bem contigo, Glória? Tudo bem. Muito obrigada. Agora a gente embarcou da Central do Rio de Janeiro direto para os Estados Unidos, graças à nossa tecnologia. E para te fazer uma pergunta, para você nos ajudar aqui, estamos aprendendo muitas coisas com várias fases do autismo, mas a gente queria que você trouxesse um pouquinho a respeito do tratamento baseado em evidência, né, como mãe. Qual o tipo de tratamento que você hoje indicaria como mãe, né, para que as famílias possam aí buscar algo que seja baseado na ciência e ter um êxito na qualidade de vida dos seus filhos? Bom dia a todos, me chamo Gloriane, sou mãe do Gabriel, de 10 anos, autista nível 1 de suporte. A gente basicamente mudou toda a nossa vida com relação, depois do diagnóstico do Gabriel. E a gente veio procurar esse tal desse ABA, né, análise do comportamento, porque a partir do momento que a gente teve o diagnóstico dele, até que a gente não teve um luto grande, assim, eu acho que no momento a gente quis reverter aquilo por conhecimento, porque a gente não sabia o que era autismo, a gente não tinha a mínima noção. Tanto eu quanto meu marido, a gente olhava assim, o que é isso, né? E a gente ficou desesperado por informação mesmo. E eu acho que a grande sacada é isso, assim, é tentar, por mais difícil que seja, por mais difícil que você olhe e fala assim, meu mundo desabou, mas vamos trabalhar aí para fazer o melhor. O que eu preciso para a coisa correr bem? E chegou num ponto que ele teve o diagnóstico com 3 anos e chegou no ponto que ele já fazia terapia há 3 anos. A gente estava até interior de São Paulo. E começou a ficar uma coisa um pouco parada. A gente levava ele nas terapias, a gente estava vendo que estava estacionado, né? Era a mesma coisa. A gente viu uma evolução muito grande nos 3 primeiros anos de terapia, mas chegou num ponto que não estava legal. Então foi a hora que a gente começou assim, a gente precisa de mais, eu preciso de mais, eu quero ver o que mais tem. E foi quando a gente, né, foi atrás, estava doida querendo doutor Gadia e tudo, e a gente começou a correr atrás, sob a equipe do Lucelmo, a parte da alfabetização, porque ele estava entrando na alfabetização, né? Então, assim, para a gente foi um misto de informações e uma busca incessante. Então a gente falava, não, eu preciso saber tudo o que envolve isso aí para eu ter uma coisa melhor. Então,
quando a gente chegou num ponto, a gente viu de que a gente já tinha feito bastante no Brasil também, e daí a gente começou a pesquisar com as mães do mundo, assim, né? Basicamente, o que dava, o que estava legal, o que tinha, e a gente acabou que deixou nossa vida, né? A gente tinha uma vida tranquila, assim, estava tudo correndo muito bem, mas a gente sentiu a necessidade de, não, a gente precisa de uma análise do comportamento melhor, uma questão da inclusão mais forte, e daí a gente pesquisou sobre a Flórida, hoje a gente mora em Orlando, na Flórida, e pesquisou todo um contexto. Chegamos com o Dr. Gardia, explicamos tudo que a gente já tinha feito. Olha, doutor, a gente fez isso, e a gente tá sentindo que está faltando alguma coisa. E ele falou, olha, é muito difícil, né? E a gente sabe que não é fácil, nem aqui, nem no Brasil, né? Nem em lugar nenhum. Mas a gente veio em busca, a gente praticamente deixou a nossa vida para viver isso nesse momento com ele. A gente não sabe quais vão ser as próximas dificuldades, né? Os próximos passos, a adolescência, como, né, vocês estão falando e tudo. A gente sabe que cada passinho é um... Mas a gente teve essa sacada de tentar viver um dia de cada vez e tentar o melhor para aquele momento. O melhor para esse momento é uma terapia ocupacional muito legal, assim. Vamos correr nela. O melhor para esse momento é o ABA, né? Vamos partir para a parte do comportamental. E foi isso que a gente teve aqui. Muito obrigada, Glória, pela tua participação também. Amigos, nós fechamos esse nosso bate-papo aqui, tá? Mas vocês perceberam a quantidade de histórias diferentes que acabam se conectando, né, nas suas diferentes realidades. Acolham e apoiem, abracem o que vocês puderem. É um tratamento caríssimo, não é barato, né? As famílias, elas vão fazendo essas trocas, vão se ajudando, vão podendo fazer o que conseguem em casa. Então, o que eu posso fazer, Kenny? Eu não tenho ninguém com autismo. Não julgar é o primeiro passo. Você já vai estar ajudando muito, né? Apoiar, olha, você quer que eu fique um pouquinho, quer ajuda aqui e tal, se mostrar, né? Mas não julgar é o primeiro passo, não ter preconceito e falar também. Olha, você sabia que o autismo é assim, assim, assim? Não é aquilo que a gente pensava, não, tá tranquilo. De alguma forma ajudar também. Ó, você sabia que aquela família passa por isso? Vamos apoiar, vamos acolher. Então, que Deus abençoe muito vocês. Obrigada pela oportunidade que vocês nos deram de entrar um pouquinho, de conversar, né? Falar aí sobre as fases. João, obrigada pela tua participação também. Tá? E que Deus continue abençoando a cada um de nós. Eu combinei com a Vivian, né, durante essa semana, que a gente não vai conseguir colocar a artezinha ali, mas eu vim trazendo um brinde para vocês, assim como a gente tem outros brindes na porta, brindes aqui. Eu trabalho numa clínica de desenvolvimento infantil na Barra da Tijuca. Eu não sei quem aqui mora perto, ou agora acabou de abrir a escola adventista lá, né, com a inauguração. E aí aqui eu venho oferecer para vocês que quem esteve aqui no nosso evento, quem ouviu falar do evento, que lá na nossa clínica a gente agora vai dar até o final do ano 20% de desconto nas terapias. Para quem quiser conhecer o nosso espaço, a gente está dando esse presente para vocês. Estúdio Trampolim, na Belardo Bueno. Quem quiser pode me procurar.